Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado. Confira agora mais uma de nossas ações. Bom dia, gente. Eu vim aqui rapidinho, porque nós estamos em reunião de diretoria ali, ok? E trazendo para a nossa realidade, que aí é a nossa realidade, não é? Dentro daqui de Maceió, dia 21/10, nós vamos ter o Conecta Imob, que está sendo realizado pela ADEME, certo? Nós estamos também como participantes, também como patrocinadores, lá no Lagoa da Anta. Terça-feira vai ser um dia de imersão, certo? Nós teremos... Gustavo, tem os palestrantes aí? Não. Porque já está definido todos os palestrantes, viu, gente? Esse evento vai custar R$150 a inscrição, certo? Os que eu sei tem Paulo Angelim, né, que é quem não conhece, bota aí no seu Insta, Paulo Angelim, é um corretor e arquiteto lá de Fortaleza, um cara renomado, um palestrante muito bom, certo? Já viu, inclusive fizemos um nele no cinema. Vai ter a Oiticica, deixa eu ver quem mais eu lembro. São 6. No Instagram tem, já está todos ele definido. Eu gostaria muito que vocês começassem a se inscrever, né? Porque, como somente são 250 vagas, eu acho que isso vai voar rapidinho, entendeu? E a ADEME parece que tem um lote, que se juntar 10, tem um desconto de 10% de desconto, ok? Se reúne aí 10 aí rapidinho e fazem. E esse nosso workshop de hoje, novas formas de financiamento imobiliário. Vem para cá, garoto. Então, falar aqui com o Juliano Coutinho. Juliano vai passar para vocês. Hoje o nosso mercado está muito... e nós sabemos o que está acontecendo com o FGTS, né? E a Caixa está difícil de financiamento. Né? Não fechou ainda, mas a tendência é isso. E os bancos privados estão aí com força, várias situações, como também consórcios, são situações que o corretor tem que aprender sobre isso, porque vai vir forte, ok? Juliano, querido, está contigo, eu vou voltar lá para a minha reunião. Gente, obrigado, hein? Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Pessoal, eu vou descer daqui, sabe, fazer uma coisa mais tranquila, mais perto de vocês. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tive aqui alguns meses atrás, e a gente conversou sobre financiamento para construção. E a gente hoje está com uma gama de outros produtos. E a gente vai iniciar como diz a história, iniciar pelo fim, né? Então eu vou passar um vídeo institucional para já trazer uma ideia de vocês do que é, né? Normalmente você vai para o final para ter a percepção do que está acontecendo. Eu quero fazer um pouquinho diferente, a gente já passar uma geral aqui para vocês. É um videozinho rápido, curto. Aí. Só vou perguntar, não, tem uma colega que não pôde chegar por um problema particular. Aí ela estava perguntando, vai estar disponível no YouTube, né? Mas é online, é ao mesmo tempo? Não, é tempo real, não. Vai ser gravado, vai ser. Amanhã? Ô, Tarcísio, quando vai estar disponível? Amanhã já está disponível. Vou começar aí esse videozinho curto, passar para vocês. É bem rapidinho. O mercado imobiliário não pode esperar. E nem você. A Macasi é a alavanca financeira para quem constrói em todas as regiões do Brasil. Financiamos casas para famílias, empreendimentos para pequenas e médias incorporadoras e projetos para empresas já com todas as regiões. O mercado imobiliário não pode esperar. E nem você. A Macasi é a alavanca financeira para quem constrói em todas as regiões do Brasil. Financiamos casas para famílias, empreendimentos para pequenas e médias incorporadoras e projetos para empresas já com... O vídeo corrompeu, aí a ideia já passou aí para vocês. Eu vou começar com a apresentação. A gente vai iniciar com a Macasi. A Macasi hoje é uma fintech que ela trabalha com fundos imobiliários. É um pouco diferente dos bancos convencionais. Aí vocês já tiveram noção daí de que ela trabalha com construção, né? A gente também parte para pessoa física e pessoa jurídica, né? Ela faz tanto a construção de uma casa, né, com condomínios, casa de rua, e nessas situações, quanto pequenos empreendimentos para pessoa jurídica. Então, a gente vai iniciar aqui
A gente tem o crédito para a Macasi, né? Ela hoje está presente em 20 estados, né? Nós temos uma atuação bem ampla. Aqui embaixo a gente tem nossa estruturação financeira, que é o Fundo Terracota, que dá suporte, e o Fundo RBR, que faz essa operação girar. Diferente da Caixa, que o fundo é oriundo da poupança, né? Passou-se muitos anos que você tem os recursos feitos para habilitação através dos recursos da poupança e do FGTS, né? Nosso presidente acabou de falar, e a situação real. A gente não vem aqui propagar alguma coisa ruim para a Caixa, mas a gente sabe de toda a diminuição e a restrição de crédito que hoje tem na Caixa e nos bancos convencionais também, porque eles usam o mesmo recurso da Caixa, porque desde 1964, 65, quando foi iniciado o SFH e toda essa estrutura que levou ao financiamento imobiliário que a gente tem no Brasil, nos levou a Caixa sempre estar à frente do financiamento imobiliário, mas os outros bancos também existiam essa disponibilidade. Mas com a diminuição do recurso, né, hoje os fundos imobiliários, eles hoje atingem essa força de crédito que a Caixa a poupança, na verdade, foi colocando, diminuindo ao longo do tempo. Nós temos a operação com construir para morar, que é para pessoa física, acima de 300 mil. Né? A gente tem um sistema basicamente igual da Caixa, né? que ela financia 80% da operação, do somatório do lote mais a construção. Ela financia 80%, ficando 20% a critério do cliente. Então, esses 20% pode ser o terreno ou parte do pagamento do terreno. Né? Então, essa é uma parte da operação para a pessoa física. A gente também tem uma segunda alternativa, que tem muita gente que é o construir para vender, né? Para aquela pessoa física, para aquele pequeno construtor que quer fazer aquela operação para venda. Né? Então, a gente também tem essa linha, né? Também dos mesmos modos, 80% do valor da operação, somatório do lote, mais a partir de 500 mil, a partir de 300 mil também. A gente tem uma taxa de juros, a gente vai colocar aqui mais na frente, a gente tem uma taxa de juros hoje em 13,9. Eu digo assim, e já discutindo esse assunto com vocês, a gente não consegue competir com Caixa, que é um dinheiro subsidiado e assim cada vez mais escasso. Mas eu digo a vocês que hoje os fundos, eles são uma alavanca, ele é uma ferramenta para você conseguir resolver o teu problema imobiliário. Por quê? Porque dentro do sistema financeiro de habitação você consegue fazer a portabilidade. Então, você conseguindo resolver o teu problema da aquisição ou da construção desse imóvel tudo, no caso da construção, depois do habite, e no caso do imóvel pronto, você, logo depois do financiamento, você pode fazer a portabilidade. Se tiver saldo devedor, você faz o anuente quitante e uma outra instituição financeira com a taxa de juros menor, você consegue. Então, é uma percepção minha que eu acredito que ano que vem a taxa Selic deve baixar, ninguém aguenta mais isso, então a taxa Selic deve baixar e as taxas vão diminuir. Então, é uma opção que todo mundo tem, que após você fazer o financiamento com a gente, com um desses entes, com um dos fundos, você pode procurar uma instituição e fazer essa operação. Aí você pode me perguntar, mas por que ela não faz antes? Porque os bancos não foram versados para esse tipo de operação. Os bancos não têm a parte de engenharia muito definida. A própria Caixa, por mais que tenha histórico, ela nunca teve um setor de engenharia que funcionasse a contento. Ainda hoje saiu agora há pouco que eles vão fazer um novo sistema de vistoria e tudo, mas a Caixa não foi, a Caixa é um banco. Né? E os bancos eles trabalham com venda do dinheiro, entendeu? Então, a Macasi, por exemplo, é uma empresa que veio da engenharia e eles funcionam junto com o mercado financeiro. Então, eles vão buscar a resolver a situação do cliente, que eu acho que é o que vocês precisam fazer. Né? Não, para a construção, ele é feito ao longo do tempo. Né?
Eu já vou antecipar, mas assim, eu segmentei aqui por temas, né? Eu tô e porque a gente consegue fazer essa portabilidade após o OBITS, né? Porque durante a construção, os recursos são aportados do mesmo jeito que a Caixa, num cronograma. A gente tem toda a facilidade aqui na Macasi, que o nosso cronograma é a cada 15 dias. Né? O cliente, aquela pessoa que está construindo seu imóvel, pode fazer medições online a cada 15 dias. Não precisa ter a presença física do engenheiro, entendeu? A gente tem um valor de metro quadrado muito acima do que a Caixa hoje pratica. Né? É uma grande dificuldade do construtor, né, tá fazendo. Ele até consegue assinar o contrato com a Caixa para fazer a aquisição de terreno e construção, mas ele vai ter dificuldade, porque o valor do metro quadrado hoje, para alto padrão, hoje você tem no máximo R$ 2.800 na Caixa. Então, hoje eu consigo, já tenho um cliente que está com o Santé, construindo no Santé, lá na Barra Nova, a R$ 5.000 o metro quadrado, com contrato já em vias de assinatura. Então, te dá uma facilidade muito maior para o cliente, entendeu? Para imóveis prontos, a gente vai falar mais um pouquinho aqui mais na frente. Aí eu entro nesse detalhe, vai ser bem esclarecedor para todo mundo. A gente tem essa parte para incorporação, eu acredito que esse fica mais voltado para os construtores, assim, pode até vocês levarem para um construtor e tudo, mas às vezes fica meio restrito, né? A gente também faz. E uma das coisas que a Macasi não quer é isso. A gente sabe que obra parada termina dando esse retrabalho, por isso que eu falei do preço do metro quadrado, que termina acontecendo muito, né? Muitas obras são paradas. Pra você ter ideia, a gente tem esse estudo aqui, que ele fala em 200.000 unidades hoje no Brasil que estão nessa mesmo patamar, que o cara contrata junto com a Caixa, e o valor do metro quadrado, a falta de ter uma equipe profissionalizada que faz a obra andar, termina acontecendo essa situação. Então a Macasi tem essa preocupação de fazer o acompanhamento junto com o cliente. Para vocês terem ideia, dentro do nosso processo, quem faz o orçamento que vai ser definido, por mais que o cliente tenha o orçamento da obra, quem faz o orçamento é a Macasi. O cliente vai pegar o seu projeto em AutoCAD, vai enviar para a Macasi vai fazer o orçamento. E eles retornam depois de 10 dias com esse orçamento pronto para que seja pactuado. Olha, a gente vai te fornecer esse valor, com esse valor você vai conseguir construir a casa. Então, é uma coisa coerente para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa é o que não se pode acontecer, né? Um orçamento nessas situações, né? Você bota a verba, aqui, ó, você termina colocando a verba, um valor, assim, totalmente sem parâmetro e muito limitado. Não, mas o problema não é esse. O problema é que você faz um orçamento sem o detalhamento da operação. Um orçamento desse você não pode levar em consideração, porque qual a certeza de que um orçamento desse está certo? Então a gente leva isso em consideração, entendeu? De ter o detalhe. A Macasi faz o cuidado de fazer todo esse orçamento no detalhamento, um orçamento analítico, entendeu? Para poder que a obra termine, né? Essa é a ideia. Todo o nosso processo ele é online, inclusive o acompanhamento do pós-obra, tem um aplicativo da Macasi, as fotos e os vídeos são apresentados via aplicativo para que cada um que faça o seu financiamento possa fazer o controle, tanto financeiro quanto da obra, tudo através do aplicativo. Então, todo o nosso processo. A gente vai fazendo um resumo das operações, né? Isso aqui eu fiz questão de colocar para poder vocês alinharem, né? Não, mas aí a gente vai passar para vocês. Vai ter um grupo que a gente vai ser criado aqui. Aí é toda a informação. Isso aqui eu faço questão de divulgar para vocês. E é material, vocês precisam estar bastante, como se desafiados no assunto. Então, essa apresentação depois vai estar disponível no YouTube, mas assim, até para estudo, para que cada um possa passar, toda a apresentação vai estar disponível para vocês, para poder passar para os clientes, né? Isso aqui é basicamente como é que a gente acompanha. Eu, dentro do meu sistema de acompanhamento do CRM, eu acompanho todos os passos do cliente, né, para vocês que às vezes quem já botou o processo junto com o correspondente, tanto o correspondente fora como dentro da Caixa, sabe da dificuldade. Você não poder dar esse feedback para o cliente é uma coisa muito ruim, que o cliente te pergunta como é que está, você fala, não sei, né? Que às vezes passa 2, 3, 4, uma semana ou mais, e você sem poder. Eu consigo isso
online, em qual setor se encontra, quantos dias está, a previsão. Então, todo o acompanhamento a gente consegue fazer todo o processo online. Isso é uma vantagem absurda, né? E assim, basicamente, além de tudo isso, você tem um relacionamento direto. Assim, graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal dos fundos, em que a gente consegue fazer o quê? A defesa do cliente. Né? É muito ruim você ter uma coisa fria, distante, né, via sistema, que você não consegue ter um detalhamento de como é que vai aprovar esse cliente. O cliente tem acesso às notas fiscais. Por exemplo, você vai falar, vou botar a torneira X. Aí, do nada, eu vou pegar da China que é X menos 57%. Ele tem acesso a esse controle de notas? Não, é confiança total. Não, o que é que acontece? Ele vai fazendo toda essa apuração através de foto e vídeo. Entendeu? Então ele vai pedir para você mostrar a torneira que você vai estar aplicando lá. Então vai ser perceptível que você não vai estar colocando a torneira que você colocou no orçamento. Vai dar algum problema. Nós temos a China que é imitação para antecipar. Por exemplo, tem uma torneira na cara da TV que é de ótima qualidade. Eu estava vendo na Shopee a mesma torneira, 70% mais barato. Mas você é idêntica a foto, o valor. Não, tem situações que é o seguinte, eles procuram fazer de tudo para desburocratizar toda a operação. Então, vai também do feeling do cliente. Se o cara pega e bota uma torneira, como é que a gente pode dizer? Uma torneira da Shopee, né? Mas na frente ele sabe que vai ter problema. Então, a Macasi, ela não vai criar problema nesse intuito, entendeu? Se o cara mudar a torneira, mudar... Uma garantia de 5 anos. A Macasi não vai fazer parte, a garantia de verdade é o construtor. É isso? Então, se ele botar lá a torneira da China, ele vai ser responsável. E na verdade, na Constituição Civil, Ela vai financiar. na verdade, a Constituição Civil, ela tem alguns marcos. Então, a garantia, não existe garantia, existe responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil do engenheiro é perante a estrutura, a execução da obra. Então, se o cliente, porque para todos os efeitos, nesse tipo de operação, a obra é do cliente. Então, se o cliente que bota um produto de baixa qualidade, ele é o responsável. Entendeu? Então, Só faz o financiamento. justamente. Como eu disse, esse é o nosso fluxo que a gente segue, né, do construir para morar, construir para vender a incorporação. A gente envia um formulário online, é muito simples, muito prático. Né? O cliente não precisa estar enviando o documento, ele não vai estar precisando de início fazer nada disso, ele só vai preencher um formulário e a gente vai fazer uma análise prévia de como é que está o cadastro dele. Depois disso, é que é feita uma reunião online com o cliente para ser feita a apresentação da simulação. Tudo isso no intuito de minimizar o processo. Que de repente a pessoa tem algum problema, não precisa estar reunindo documentos, sabe que chegar lá não vai estar disponível o crédito. Né? Então a gente faz isso para minimizar. O cliente já chega, manda um monte de documento para vocês, né? Aí fica na cobrança, não. É uma coisa que flui através de tudo isso que seja feito online, para a gente poder fluir. Assim, o grande problema de fazer a simulação é o grande problema que a Caixa tinha. Ela faz uma simulação fria, né? Então, o que é que acontece? Dentro dessa situação, o grande X da questão é a Macasi vai financiar o terreno e o projeto. Então, até então, ele não tem um projeto. Por mais que a gente, depois dessa parte do cadastro online, seja apresentada uma simulação estimada. Não vai ser uma simulação real, vai ser só para dar um parâmetro ao cliente. Então, para explicar tudo isso, né, que o cliente vai precisar apresentar o seu projeto, que aí sim vai ser definido quanto é o crédito dele, né, baseado em cima do orçamento real. Né? Ele apresenta em AutoCAD como é que está sendo o seu projeto, a Macasi vai apresentar o orçamento, devolve o orçamento para que aquele valor que seja feito. Então, aí é que vai ser colocado os percentuais do cliente e de... Até 240 meses. Né? Todas as operações aqui são até 240 meses.
Aqui é basicamente um formulário, sim, como é que a gente faz, um formulário bem simples, né? É basicamente só os dados pessoais e como é que está a renda de cada um, e a gente consegue avaliar como é que está esse cliente, né? Tanto para o construir como para morar, como o construir para vender, e basicamente são simples. Aqui já é mais ou menos essa simulação estimada, né? Fica nessa simulação estimada para o cliente, por isso que a gente não consegue ter a definição, entendeu? Só posteriormente a isso é que a gente consegue. Aqui o construir para vender também, e aqui a parte de incorporação, né? E a ideia da Macazé é justamente isso, né? A gente tirar essa coisa que aconteceu muito. Eu já fiz orçamento para a Caixa, né? Aquela tabelinha PCI, e sei que aquilo é furado, entendeu? Porque ela já define alguns parâmetros pré-estabelecidos. Só por exemplo, você pode fazer uma casa hoje em dia em Milagres, em Porto de Pedras, é uma casa de praia, né? Mas tem um certo requinte, você, sei lá, você vai colocar aí 4, 5, 6 banheiros, né? Numa casa de 4 quartos, então vai te dar um custo de louça, da parte de revestimento, fora do padrão estabelecido pela Caixa, porque ela já te dá um intervalo lá do que você pode gastar no teu orçamento. Então possivelmente vai estar fora. Às vezes eles negam o projeto baseado nisso. Então não é uma coisa real, é um parâmetro que eles definem lá e pronto. Fica uma forma de bolo, né? Do jeito que está lá, termina acontecendo e você termina, às vezes, sendo teu projeto negado por causa disso. Na Macazé não, a gente faz a avaliação de um projeto real de cada um para que seja feito. Se precisar de todo o material para 5, 6, 7, 8 banheiros, vai ser dentro daquilo. Se o projeto está compatível, o projeto foi aprovado pelos órgãos competentes no município, que esteja aprovando aquela construção, não vai ter problema nenhum em aprovar aquele orçamento. Então, pessoal, dando seguimento, uma coisa que eu queria deixar aqui bem tranquilo para vocês é desse nosso contato com o pessoal dos fundos. A gente tem uma relação que a gente pode defender o cliente, é muito ruim. Às vezes eu sei que para vocês o cliente nunca vai ser jogo aberto 100%. Ele tem uma restrição na receita, ele tem um problema aqui, ele tem um problema acolá. Então, sempre vai ter alguma coisa que vocês não vão saber. Né? Então eu sei que isso acontece. Então, por mais que aconteça esse tipo de coisa, a gente consegue defender o cliente. Né? Tem uma restrição. Eu já conseguia provar um cliente para o segmento de um imóvel pronto, para um outro fundo, em que ele estava com restrição, a gente defendeu o cliente, mostrou o valor da restrição dele, ficou retido e a gente conseguiu fazer a operação para ele. Então, essa é a diferença toda que os fundos permitem a gente fazer. A gente ter uma coisa fluida, a gente consegue comunicar, a gente consegue defender o cliente. É uma coisa que a gente consegue fazer isso muito mais fácil que nos bancos convencionais, entendeu? Isso que eu queria trazer para vocês, né? O grande problema que a gente tem no Brasil hoje são 200 mil imóveis inacabados nesses financiamentos, na grande maioria da Caixa. Então, essa sistemática toda que a Macazé está fazendo é voltada justamente para isso, para que o cliente termine a sua casa. Que não é interesse da Macazé em situação nenhuma que o cliente não termine a sua casa. Ele quer que cada um vá até o final, que o financiamento flua e o cliente termine a sua casa. A gente tem uma média aqui do perfil de que a gente está atuando no Brasil. A gente tem uma média de área construída aí de 227 metros quadrados. Isso é só média, sabe? Isso aqui é só para referência do padrão que a gente está atuando, né? A gente tem um crédito médio aí de 2 milhões no Brasil. O score 745. Bom dia. Já consegui aprovar aqui cliente com score bem menor, mas a gente conseguiu aprovar isso aí, né? A grande maioria já vem com lote, sim. Aí que entra a situação de vocês aqui, né? Eu queria passar que nesse case de negócio vocês podem ganhar várias vezes, né? Vocês ganharem na venda do lote. Muitos dos clientes vêm já com o lote comprado, mas o universo, eu sei que é muito segmentado. Muitas pessoas aqui trabalham com um segmento de mercado específico, só vendo apartamentos, só vendo casa, só vendo terreno, só vendo isso. Então, às vezes, o terreno em si, muitas pessoas não fazem essa venda, mas a gente sabe que o médio e alto padrão está aí de vento em popa. Só para vocês terem ideia, na região da Barra Nova até o Francês, são quase 10 mil lotes em condomínio disponível.
né? Ainda está disponível. Então, são muitas unidades, então, para a gente ter esse mercado disponível para vocês, de ir atrás da venda, sabendo que o cliente que compra o terreno, ele vai querer buscar a construção. Então, você já ter essa solução para ele, eu acredito que é a grande vantagem da gente apresentar isso junto com vocês, né? Fazer essa parceria da Macazê com vocês para que a coisa flua no sentido de que você já tem a solução para o cliente, né? Não é só vender o terreno, só vender o imóvel. Você vai vender a solução para ele já tenho tudo pronto, né? Eu já tenho a venda do terreno, já tenho como é que você vai poder financiar a construção da sua casa, né? O produto, né, da Macazê, o para morar, é ideal para quem já tem obras iniciadas, é o melhor do mundo, né, para a gente da Macazê, quando a pessoa já está com obra iniciada, porque você tira o projeto do meio do caminho, as liberações, então tudo isso já ajuda a fluir mais, né? Mas para quem não, nada impede de começar do zero, né? Cliente sem o lote, sem o terreno, sem nada, nada impede que a gente inicie o processo, né? Quanto mais cedo ser iniciado, os processos eles podem ser caminhados em paralelo. Você adquirindo o lote, iniciando o processo do financiamento, do crédito, aprovando o crédito, a gente consegue fazer tudo isso em paralelo, né? Para o financiamento da pessoa física, né, a gente tem hoje, como eu falei, né, 80% da avaliação do projeto, a construção mais o terreno, né, até 240 meses para pagar, o convencional dos 30% de complemento de renda, as taxas a partir de 0,87 mais IPCA, isso aqui vai depender do score de cada um, né? E tudo isso dentro do convencional, né? Que é a emissão da cédula de CCI com a alienação fiduciária, né? Isso comum a qualquer banco que faça esse tipo de operação, né? Então, é igual a qualquer operação. Aqui eu trouxe aqui para vocês um gravame que foi feito na matrícula do imóvel, no Angatu, né, de uma construção que a gente está fazendo lá, então no final eu apresento aqui para você. São os mesmos critérios, até porque todo mundo fala da Caixa, mas a Caixa segue o Sistema Financeiro de Habitação, né? A Lei 9.514, que rege sobre a alienação fiduciária, né? Ela teve uma atualização agora com a 14.170, agora em 2023, e tudo isso rege sobre a alienação fiduciária. Então, toda operação de crédito para imóveis, ela tem que ser feita através de alienação fiduciária, né? Aqui é um comparativo que a gente faz junto da Caixa. A gente tem a renda informal. Hoje a gente consegue na Macazê trazer isso para o cliente. Os fundos como um todo, eles hoje fazem a avaliação da renda de que forma? O camarada hoje em dia pode ter R$1 no imposto de renda e ter a sua movimentação financeira de 15, 20 mil reais. A gente consegue comprovar isso. O inverso é que a gente não consegue, né? Se ele tiver o imposto de renda, a coisa mais linda do mundo, mas na sua movimentação financeira você não conseguir comprovar o que você fez no imposto de renda, você não consegue provar nada, né? Então, eles hoje, a preocupação maior é com a movimentação financeira. A gente consegue aprovar aquele cliente que não tem essa coisa comprovada no imposto de renda. Não tem problema nenhum, a gente consegue comprovar isso aí. E estão sendo aceita. O máximo do financiamento pela tabela Price é 80%. A gente tem hoje esses valores na Caixa. Tem várias restrições na Caixa, né? A gente tem o limite máximo de R$1,5 milhão do valor do imóvel, né? A gente sabe que hoje a Caixa tem essa restrição e a maioria dos bancos também, né? Limitado a R$1,5 milhão. Alguns, acho que só Santander que passa do R$1,5 milhão, mas a Caixa está limitada a R$1,5 milhão. Tempo médio de liberação hoje em dia, eu já consegui a operação em 47 dias. A gente já conseguiu fazer em 47 dias. A gente tem uma média de 60 dias e a Caixa, eu tenho conhecimento aqui, tem pessoas que passaram um ano para conseguiram, mas passaram um ano para poder fazer todo o financiamento. Todas as nossas medições são remotas, todo o nosso processo é todo digital, então não tem nada que você precise estar levando documento em lugar nenhum, indo assinar em lugar nenhum. Na Macazê a gente consegue fazer todo esse processo, é tudo digital, né? E tudo isso sem um custo adicional na operação, entendeu? Isso aqui é como são feitas as medições, né? A primeira medição, a segunda medição, então todos os itens são apresentados, o envio das notas fiscais, tudo isso é via aplicativo.
a gente faz todo esse processo. O cliente não tem, ele tem a gestão financeira e a gestão operacional da construção, ele consegue acompanhar tudo isso, junto com o construtor, logicamente. E aqui é só uma simulação, para ter uma ideia que a gente tinha até há um pouco tempo atrás, né? Uma renda mensal de 13 mil, mais 5 mil, na faixa de 18 mil, um valor de lote de 190 mil. A pessoa tinha 100 mil pago e tinha um saldo devedor de 90 mil. Essa é uma situação hipotética. O valor da construção, o valor da casa de 500 mil, trazendo um valor de operação de 690 mil, ela financiaria 552 e uma parcela de 5.770. O valor não financiado é a parte do cliente, 153 mil. Ele tinha 100 mil pago no lote, ficou um saldo de 53 mil que seria pago pela Macasi. Então, mesmo aquele que não quitou ainda o seu lote, teria oportunidade ainda de poder fazer essa operação. A Macasi ia fazer a construção e quitar o lote ainda se tivesse dentro dos 20%. O cliente tem que aportar os 20%, seja ele no todo do lote ou em parte do lote, e entra também projetos, né, despesas com taxas, emolumentos, o que ele tiver de evolução de obra, de repente ele já fez sondagem, esse tipo de coisa que está do início da obra, tudo isso entra na parte dos 20% dele. Aqui é o Macasi para vender também, é muito próximo disso aí. Aqui a parte de incorporação, né? E aqui a gente vai finalizando a parte da Macasi com um resumo de como é toda essa operação. E aqui eu fiz questão de trazer hoje como é que está a situação do mercado, né? A gente tem Santander com 12,5, Bradesco com 13,5, Itaú com 12,19 e Caixa com 11,29. Então, essa situação está muito próxima. A gente hoje tem essa situação, está muito próxima do mercado. E o que eu disse a vocês, hoje a gente consegue ser a alavanca, né? A ferramenta para o cliente chegar no seu objetivo, que é construir sua casa. Então, o que eu passo aqui para vocês é que vocês seriam parceiros mesmo do cliente, colocar essa ideia de que você de toda alternativa que você pode dar para o cliente, né? Vou pegar uma taxa mais cara, mas como a gente tem como resolver essa situação, eu vou resolver hoje como é que você vai construir o teu lote, porque hoje na área de Maria mesmo só tem a Macasi hoje disponível. Bradesco já tentou fazer lá, Banco Inter já tentou fazer lá, e hoje não tem nenhum outro banco, né? A gente não está propagando o caos aqui, mas é real, entendeu? Então hoje a gente tem a Macasi para essa solução aqui para vocês, entendeu? Aqui é uma obra que é aqui no Angatu, a obra já em andamento, né? Aqui é mais ou menos da minha atuação aqui junto à Macasi. Ela tem um ranking, né, em relação aos agentes, aquele pessoal que está. Então, hoje a gente conseguiu atingir o nível máximo, que é o Pro Champion, mostrando esse nosso contato, essa nossa atuação, que a gente consegue buscar alternativas, né? De ter esse respaldo junto com o fundo, de você trazer aquele cliente com aquela particularidade. Eu tenho isso, meu cliente tem aquilo, como é que a gente pode fazer? A gente não perde nada, a gente não perde o cliente, a gente não vai desistir de imediato do cliente porque tem um problema A ou problema B. A gente vai tentar buscar a alternativa, né? Não, a gente, como diz a história, não, a gente já tem. A gente vai buscar outra situação. Então, isso é a solução que a gente tem hoje para a construção através dos fundos imobiliários, né? Toda a operação ela é basicamente igual a qualquer banco, entendeu? Então, vocês podem ter certeza de que já está funcionando, já é realidade, né? Há alguns meses atrás eu estive aqui conversando, a gente estava iniciando o processo, então existia muita aquela dúvida do processo vai funcionar, é real, é aquela história de São Tomé, né? Veio para crer, né? Então hoje aqui a gente tem lá no Oi? Já existem alguns contratos, aqui é o N16. Oi? Com um contrato, porque é aquele tipo da coisa, a gente só pode mostrar, como diz, mata a cobra e mostra o pau, né? A gente já tem outro em execução, a gente tem em andamento, eu tenho um problema, na verdade, na operação a gente tem dois gargalos, né? Que uma parte de arquitetura, que durante o processo, às vezes os arquitetos demoram um pouquinho mais no processo para entregar o projeto e tudo, e a gente tem cartório. Então, hoje eu tenho seis contratos no cartório,
Esse foi entregue já. A certidão de ônus já está com alienação, já está até aqui, se quem quiser ver. Oi? Olha o seguinte, eu hoje tenho um escritório no Trapiche, na rua Franco Jatobá, tudo, mas como eu prefiro, basicamente, estar sempre em contato com vocês, porque a gente perde muito tempo, o cliente quer uma coisa muito rápida. Eu também tenho muito contato com essas reuniões online junto à Macasi, então eu prefiro, quem quiser entrar em contato comigo, a gente faz a reunião em qualquer lugar. Não tem problema, pode ser assim, não tem problema. O melhor para as partes, né? Tanto isso como online, quando a gente faz durante o processo, o pessoal sempre faz da melhor forma, dentro da possibilidade do cliente, para que a gente possa fazer, para não ter problema nenhum. Eles são muito flexíveis e eu acho que a gente tem que partir desse princípio para poder fazer o negócio girar. A gente tem que ser proativo e fazer a coisa funcionar, entendeu? Então, esse é a solução que a gente tem hoje para a construção, né? Principalmente em duas áreas específicas que eu passo aqui para vocês, que é na região da Barra Nova, Marechal Deodoro e tudo, e a região de Milagres, que tem os booms imobiliários, a gente já tem. Não, esse imóvel hoje no Angatu, ele tem gravado na matrícula que ele tem o registro da SPU, não tem tudo isso é só restrição de crédito. Entendeu? Eu sou engenheiro de formação, eu vim de levar muita pancada com a Caixa em relação a isso. Uma das coisas que eu fiz com isso foi buscar a alternativa para isso. Eu tive contratos que estavam impressos para rodar na Caixa e de uma hora para outra eles disseram que era porque a garantia não podia ser dada porque eles eram área de marinha. Por minha conta mesmo, hoje, eu digo a vocês, quem se quiser se aprofundar, tem a Lei 9.514 e a 14.170, que fala muito bem sobre isso, e, inclusive, no detalhamento da alienação fiduciária, ela não fala nada, não restringe. Não. Não, é porque o tipo da coisa, porque é uma coisa interna dos bancos, entendeu? Porque eu levei várias certidões de ônus, tentei justificar, mas eles disseram que não aceitam a garantia. Aí a gente está batendo na parede, entendeu? Eu preferi buscar outras alternativas e ir no mercado para que a gente pudesse fazer a coisa fluir, certo? Então, pessoal, eu vou entrar agora numa outra seara que são imóveis prontos. Eu ia deixar como deixar, eu ia deixar para o fim para a gente matar tudo. Não, quando eu comecei, eu hoje de manhã eu estava pensando e disse, não, vou começar ao contrário. Eu vou começar passando o vídeo e já vou falar logo como é a participação da turma, porque já deixa todo mundo mais tranquilo. Mas a gente tem um comissionamento direto dos fundos, na verdade, tanto para a Macasi, que é para construção, e tanto para os outros fundos que são para imóveis prontos. É porque os outros fundos para imóveis prontos, para vocês, ele tem situações mais particulares e assim mais operacionais. Eu ia colocar aqui mais ideias para que sejam feitas, e a gente tem uma variação um pouquinho. Nos outros fundos, na Macasi, hoje eu tenho aqui 2% e eu passo 1% para o parceiro corretor. Nos outros fundos eu chego a 4%, e a gente consegue 2% para o corretor. Isso aí eu faço parcerias com todo mundo. Eu digo que eu não quero ter concorrente com ninguém. Para mim, eu quero ter parceiros em todos os lugares. E eu não faço questão, quero que a gente faça volume e faça operações. Então, bota outra. Bota. Faz a mesma sistemática como se fosse novo. Como fosse novo nosso, né? Faz o formulário, a pré-análise de crédito, porque a gente não atropela os processos, porque de repente, por mais que ele já esteja com a obra em andamento, se ele tiver muito encrencado, tiver com muito problema, aí dificilmente a gente consegue seguir para frente. Então, de repente, ele está com a obra parada, mas está tranquilo, está Não, o grande problema hoje o grande
Eu desconheço, eu sou bem sincero a você, que eu desconheço qualquer fundo, qualquer administradora de consórcio, qualquer banco que hoje esteja aportando recursos e não esteja conseguindo finalizar os recursos. O que já aconteceu comigo foi o contrário. A gente continuou, porque existia um recurso próprio, e o fundo não conseguiu, por causa de crises financeiras, continuar alimentando. Para você ter ideia, hoje, o mercado financeiro ele hoje é tão seguro que, por mais que hoje a gente tem um problema no Banco Master, né, que no caso que é a prefeitura daqui, junto com o IPREV, aportou recurso lá e tal. Então, o Banco Master se enrolou e estava para ser liquidado, tentou ser feita a venda junto com o BRB, o Banco Central travou. Travou por quê? Porque ele tinha condições de se recuperar. Então, mesmo assim, se houvesse um problema de liquidez e o Banco Master fosse liquidado, existe o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que permite que essas entidades, quando tiverem algum problema, o Banco Central já está lá para aportar, para ele liquidar a operação. Entendeu? Então, hoje para você ter ideia, desde 2023, a gente já tem no mercado mais financiamentos imobiliários dos fundos do que dos bancos convencionais. Isso é colocado pela CEBIC, pela Abrainc, que são as associações. É exatamente isso que acontece. Hoje eu vejo mais fundos aportando do que os bancos convencionais. Isso. Mas só que às vezes acontece, do fundo não, de repente não tem mais um recurso, entendeu? Entrar numa crise, que nem esse banco que você citou aí. Aí é isso que, mas depois eu falo com você. Eu vou lhe ser bem sincero, você tem essa situação dizendo que aconteceu com você tudo, mas hoje desconheço justamente pelo... Aconteceu muito tempo atrás com a Incol, tudo, mas foi problemas com as construtoras. Né? Houve problema de não ter recurso, você vê, a Contrato teve problema aqui e tal, tudo, mas a Caixa nunca deixou de repassar o recurso para ele. A Humberto Lobo. Então, esse tipo de coisa. O mercado financeiro ele se cerca. Como é que funciona? Deixa eu passar só aqui bem rápido para vocês. Como é que funciona uma operação dessa com um fundo? Essas operações são securitizadas. De que forma? Eu financio... Como é teu nome? A Márcia. Eu vou e financio um imóvel para a Márcia vai pagar em parcelas para mim. Aí eu pego o contrato da Márcia, certo? Vira um papel, eu jogo ele para uma securitizadora que vai analisar se aquele contrato está tudo ok e ela vai jogar no mercado para que outra instituição possa comprar aquele contrato, aportar para poder aportar para outra empresa. Não, ele pega aquele recurso e já vai financiar outra pessoa. E isso vai se retroalimentando, entendeu? Então, os fundos hoje conseguem se manter em relação a isso. São aportes, são as CRIs, né, são cédulas de recebíveis do imobiliário, entendeu? Que eles são aportados os recursos, que entram de recurso no fundo e eles vão se retroalimentando. Então, a Caixa hoje, a Caixa não consegue fazer isso, ela não consegue securitizar. A Caixa poderia estar de um jeito que não faltaria dinheiro para a Caixa. Pelo número de unidades, de contratos que ela tem, se ela conseguisse securitizar todos esses contratos, não faltaria... Então, hoje, o mercado de fundos imobiliários consegue se retroalimentar por causa disso. Mas eu acho que é um... Mas eu acho que esse é um... Oi? A 9.514 e a 14.170. Isso é a nível estadual ou só para capital? Porque tem terrenos em Milagre. Não, no estado, no Brasil todo. A Macazê tem atuação no Brasil. 9.514. De 97, de 1997, né? E a 14.170 de 2023. Isso. A Macazê e eu vou... A Cash... Até 2%, depende da... Ó, pessoal, o menino está dizendo aqui que esse aqui vai ser um grupo que vai ser criado, entendeu? Que a gente vai passar todas as informações, apresentações, vai deixar todo esse material, essa apresentação e outros materiais que eu vou passando para vocês aí, não vai faltar não. Né? Deixa eu só vocês pegarem aí para a gente entrar nos outros fundos para imóveis prontos, né, que a gente tem.
para imóveis não averbados, né, que eu acho que aparecem várias situações aqui para vocês. Então, a gente hoje consegue, junto com os fundos, fazer o financiamento de imóveis não averbados, né? Pronto, eu vou entrar na apresentação. São muitas dicas. Vou. A gente vai entrar agora no fundo Trinos, que é o PIT. A gente vai entrar no fundo Trinos, é o fundo de Goiânia, que ele é o terceiro do Brasil em operações. Eles têm um volume muito grande, né, dentro do mercado financeiro. A gente está inserido no mercado de capitais, trazendo para o mercado imobiliário. Aqui toda a estruturação, como é o fundo Trinos, né, junto com a TG Core, que é o braço jurídico da Trinos. Vai tudo para vocês, pode ficar tranquilo. Aqui, só para vocês terem ideia do volume que a Trinos opera hoje, são 33 bilhões de VGV monitorados, né, 4,5 bi sob gestão da TG Core. Então, são muitas e muitas operações que são colocadas na Trinos. Aqui é uma visão geral de como é que ela atua, né? Ele tem um funding próprio, o recurso é próprio, né, através dessa sistemática que a gente coloca. Aqui a gente faz também a parte de empreendimentos, e aqui é onde a gente faz as nossas operações, que chama de operações com garantia imobiliária, né? Aqui é nosso detalhamento, a gente está com taxas a partir de 1,29 mais IPCA, também 240 meses para a tabela SAC e 180 meses para a tabela Price, até 4 meses de carência. A gente consegue fazer a operação com PF, PJ, até 60%, ele fala 60% do LTV. Isso que é isso? É a garantia de avaliação do imóvel, né? Ele faz até 60% de uma avaliação de mercado. Não é aquela trazer a caixa, mas não é aquela avaliação da caixa. É uma avaliação de mercado. Eu já tenho operações em que foi feita uma avaliação até maior do que o que o cliente estava pedindo. Entendeu? A gente consegue fazer isso aí. E aqui é o detalhamento da operação, como mais objetivamente falando, né? O empréstimo, no caso, que é aqui o empréstimo, o recurso ele pode ser colocado para qualquer destinação, né? A gente, se a pessoa tem aquele imóvel e quiser colocar ele em garantia, né, se for um imóvel próprio, o recurso ele pode ser colocado para qualquer destinação. Você vai fazer uma reforma, vai passear, vai fazer o que você quiser, né, você consegue fazer isso aí, né? É disponível para PF e PJ. A possibilidade de interveniente quitante, se você tiver algum cliente que tem o próprio imóvel com alguma alienação já, a gente consegue fazer o interveniente quitante, quitar essa operação com outro banco e a gente fazer de uma forma que ele ainda consiga algum recurso para poder ficar com ele, entendeu? Então, a gente também consegue isso aqui. O home equity também pode ser feito no nome de um terceiro. Como ele é feito? O imóvel é de propriedade da Márcia, mas ela vai me emprestar o imóvel para fazer um home equity. Eu posso fazer isso também. Ela autorizando, eu consigo fazer esse home equity, entendeu? Então, é uma boa opção que a gente consegue fazer muito negócio com isso. O imóvel pode ter alguma alienação. Então, se vai depender do saldo da operação. Então, a gente consegue financiar até 60% do valor do imóvel. Digamos, um imóvel de 1 milhão, a gente consegue... Exatamente. Entende? Inclusive, se ele tiver alguma alienação, a gente ainda consegue. Se tiver algum saldo, tiver alguma margem, menor que 60%. A gente também consegue, eu acho que é a grande chave daqui, eu já estou com algumas operações rodando com imóveis não averbados. Parece ser uma coisa do outro mundo, mas não tem nenhum problema para os fundos. Entendeu? O que acontece? Eles vão fazer um laudo de engenharia e eles mesmos vão verificar se tem uma casa lá, seja o que for lá. Então, eles é que vão autorizar. Ele chegou lá, está como terreno, na matrícula está como terreno, mas o cara está vendendo uma casa.
o cara está financiando a própria casa. Mas não tem nada averbado lá na matrícula do cara. Aí eles vão fazer essa avaliação, está tudo ok. Foto, vídeo, in loco, vai estar lá, vai fazer como terreno. E vai financiar como terreno. Se o cliente quiser ou não, posteriormente vai ficar a critério dele fazer essa averbação desse imóvel. Eu oriento a todos que façam. Porque Não pode estar sem ser inventariado, se for casado, mas o esposo morreu, só tem a esposa. Não, aí são situações diferentes, porque o fato da averbação dele ser uma casa não é a falta da averbação da titularidade, é diferente. Ele tem que se você chega no imóvel e no imóvel ele está único e exclusivamente como terreno, não tem nada na matrícula que diga que ele está inventário. O terreno está todo ok, está tudo direitinho. Existe o imóvel lá, o pessoal do fundo vai fazer a avaliação em loco, a gente consegue fazer a operação tranquilamente. Entendeu? Agora, o terreno, ele como terreno tem que estar todo ok. Entendeu? A gente consegue fazer essas operações. Já estão rodando, já consegui fazer a operação com isso, já está disponível. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhuma coisa ilegal, está totalmente perfeito, a gente consegue fazer essa operação tranquila. Quando a gente tem o Arnaldo está questionando aqui a história do limite de idade, né? Às vezes acontece de ter dentro da família e tal, tá no imóvel e tal, o limite de idade. Então, normalmente as parcelas são diminuídas. A gente tem nos fundos é o mesmo critério, entendeu? Então, a gente tem lá 75, né? Os fundos eles reduzem um pouquinho. Não, a taxa de a gente tem o que acontece muito nos fundos, principalmente para imóveis prontos, é que eles têm um perfil muito personalizado. Entendeu? Vai depender muito do score, vai depender muito do imóvel. Então, a gente tem a gente tem uma taxa a partir de 1,19 e vai subir. Vai subir. A gente tem 1,19, mas aí é um cliente extra com super, o score 1000, o imóvel. A gente tem. Olha, eu vou lhe dizer bem sinceramente, principalmente na Macasi, e apareceu. Eu já encontrei clientes com score 1000, 980, entendeu? Então, é o mercado, entendeu? Mas já a média hoje a gente está chegando a 1,4. A taxa está compatível com o mercado, é isso que eu estou dizendo. Mas o que a gente pode fazer? Até nesse tipo de operação, a gente também tem a possibilidade de fazer a portabilidade. O mercado está aberto para isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? Vai depender muito do banco de origem, do fundo de origem, quem fez a alienação. Por mais que ele trave, tem alguns fundos que às vezes algum banco que a gente tem uma restrição, mas eles são obrigados a fazer isso, entendeu? Até na Caixa mesmo, que antigamente era bem complicado, hoje está bem fácil você fazer isso, né? Você chega lá, quer o anuente quitante institucional, né? Porque você pode pedir o boleto de quitação a qualquer tempo, né? Mas o anuente quitante, que é o boleto de quitação institucional, que é para outra empresa, normalmente eles pedem para 15 dias, para poder ser feito o pagamento da outra instituição. Então, isso é o tipo de coisa que está sendo feito, não tem nenhum problema, entendeu? É uma coisa normal, está dentro do escopo da 9.514, da 14.170, existe lá definido como é feita a alienação, das possibilidades feitas no pós-alienação, o que é que pode ser feito o anuente quitante, em cima do saldo devedor, em cima do saldo devedor real, né? É saldo devedor, não é acúmulo de parcelas. Entendeu? Então, tudo isso pode passar isso bem tranquilo para o cliente de vocês, porque isso é a realidade e o que a gente está conseguindo fazer. Entendeu? Então, a gente tem a carência também, que às vezes é importante, né, para o cliente, a gente consegue essa carência, está rodando essa carência, a gente consegue tentar até 4 meses, às vezes não, mas pelo menos 3 meses, hoje eu estou conseguindo para todos os clientes,
dar uma folga para o cliente e tal, fazer essa operação mais tranquilo, a gente consegue fazer isso bem tranquilo aí. Esse aqui é o financiamento imobiliário. Basicamente são as mesmas características, né, do home equity e do financiamento. Eles hoje estão dentro das mesmas características, a gente consegue fazer a mesma coisa. A única diferença é porque o imóvel vai, o home equity, o imóvel está no nome da própria pessoa. E o financiamento você está pegando um terceiro, né, o imóvel. Então, basicamente. Mas as regras em si, todas elas dentro do convencional. A gente também consegue fazer para imóveis comerciais, que às vezes consegue ter uma certa restrição, né, dentro de escritórios, esse tipo de coisa. A gente consegue fazer imóveis comerciais, tanto PF como PJ. Aqui todos os tipos de tipologia, né, seja 2, 3 quartos, né? Então a gente também, e todos na mesma situação, aceita os imóveis não averbados. Não existe. Como a taxa também, você pode fazer simulação para a gente levar o cliente? Para os imóveis prontos, a gente consegue ter uma agilidade um pouco melhor na simulação. Por quê? Para a construção, para uma casa, a gente depende muito do projeto. A gente precisa ter, mas no imóvel pronto, só é mandar um alô para mim, eu consigo na mesma hora, no mesmo momento, passar uma simulação para o cliente, para já ter uma situação. A gente precisa muito, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Eu, ano passado, fiz um financiamento num correspondente e eu sofri bastante. Eu sei do que acontece às vezes, e às vezes o correspondente chegou para mim e falando que não, mas está em São Paulo e lá não tem acesso, então você não pode dar esse tipo de feedback para o cliente, né? Você tem que estar proativo. Olha, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou resolver o teu problema. Assim que eu tiver uma resposta eu passo para você e tal, né? Você não pode chegar para o cliente e dizer, eu não sei, está lá e eu não sei o que vai acontecer. Isso é o tipo de coisa que não pode. Né? Então, a gente está aqui disponível para vocês nessa condição de colocar, assim que vocês tiverem o cliente, alguma coisa, me manda uma simulação assim, manda pelo WhatsApp também, e a gente consegue fazer isso bem tranquilo para vocês. Isso aí não tem nenhum problema não para esse tipo de imóvel. Aqui a parte de incorporação também, né? Aqui mostrando já como é a esteira, né, do fluxo da operação, né? A gente faz aqui, aí a gente, depois dessa simulação que eu passo para vocês, aí realmente vocês precisam, para os imóveis prontos, captar toda a documentação, né, que eles já vão pedir toda a documentação. A gente faz essa viabilidade, que é fazer uma pré-análise de crédito, faz a pré-análise de crédito e faz a análise do imóvel, da garantia. Aí é feita aqui a análise e eles sempre levam para o comitê. É aqui que a gente consegue defender o cliente. A gente consegue, o cliente tem uma restrição. Eu estou com uma operação de um cliente em Arapiraca, e na PF está tudo perfeito, não tem problema nenhum, uma operação redonda, com a movimentação na pessoa física bem tranquila. Mas na pessoa jurídica, ela teve um problema com o carro que comprou, o carro zero, e está devendo 1 ano. 1 ano. Está na PJ devendo 1 ano. Mas está aprovado, eu consegui aprovar ela condicionado. A gente conseguiu que o fundo vai reter o valor que ela tem de saldo a pagar do financiamento que ela tem do carro, e a gente vai liberar o restante. Porque tem um financiamento em andamento que não sai positivo. A gente só não consegue hoje financiamento quem botou em ação revisional. Aí esse cliente, infelizmente, ação revisional. Esse a gente não consegue de jeito nenhum. Esse tipo de cliente, os fundos, os bancos não querem nem ver, infelizmente, de cálculo de juros, pronto. Aí esse tipo de cliente a gente não consegue. Mas é o tipo de situação que a gente consegue defender o cliente, né? Por mais que pega a gente, às vezes, de surpresa. Essa cliente mesmo, eu não sabia que ele estava com isso. Mas aí o meu pessoal de back-office, a minha gerente lá, chegou e disse, Juliana, a gente vai precisar fazer nesse sentido. Você acha que tem algum problema? Eu digo, de jeito nenhum. Vamos conversar com o cliente, vamos tentar colocar a operação para andar. A gente não tem que trabalhar de uma forma que a gente não pode perder um cliente. Não pode perder uma operação. Só se não tiver jeito mesmo, aí a gente não tem como. Mas a gente colocar de uma forma que a gente faça de tudo pelo cliente. E é o que a gente precisa fazer, né? A gente não pode deixar a operação em aberta, né? A gente tem que fazer de tudo para poder seguir.
Só se ele conseguir judicialmente. Por quê? Porque esse tipo de operação ela vai para o SCR, que é do Banco Central. Então, essa operação vai ficar lá marcada ad eterna. Ad eterna. Então, só se ele conseguir judicialmente para ser dentro do SCR para que seja anulada essa marcação do SCR do Banco Central, entendeu? É a única alternativa, porque se fizer esse tipo de ação revisional, infelizmente você não consegue financiar em lugar nenhum. Juliano. Como é que é feita a avaliação do imóvel? Hoje as avaliações são feitas. O imóvel lá no São Paulo, foi construído com terreno, obviamente, não foi adequado para o terreno. Hoje, se ele tivesse adequado, ajudado uns 400 mil. Como é que é feita essa avaliação? A empresa de engenharia que é contratada, uma empresa local, ele sempre contrata a empresa local para fazer essa avaliação, como a avaliação aqui do Cresce, né? Aquele tipo de avaliação que é feita por empresa de engenharia. Não, para vocês terem ideia, eu fiz um financiamento ali no Monte Sinai. E o cliente tinha a ideia de 1.600.000, uma cobertura ali de 1.600.000. A gente fez a avaliação em 1.800.000 e foi feita foi assinado o contrato, mas foi feita a avaliação com o pessoal da engenharia posterior, né? E o contrato teve um aditivo no contrato porque a avaliação foi levada para 2 milhões. Então, eles são bem coerentes. Assim, existe uma pirâmide de avaliação de imóveis. Eu falo isso no sentido de quanto o cliente consegue pegar nessa operação. Apartamentos, eles são melhores avaliados, né? Depois casas em condomínios, casas em rua, né? Aí depois você vai pagar o pão, depois, por último, você vai para terreno. Hoje a gente consegue financiar até terreno, mas com avaliação eles avaliam. Eles até avaliam bem, mas eles conseguem financiar um valor que eles chamam do LTV muito bem, muito abaixo de um apartamento, por exemplo. A gente consegue até 60% de um apartamento, mas de um terreno a gente só consegue 30%. Então, eles têm essa pirâmide, chama de pirâmide de necessidades, né? Que são as necessidades que o mercado tem. Então, eles avaliam até 60% um apartamento, casa em condomínio 55%, casa em rua 50%, galpão na faixa de 45%, o terreno cai bastante. A Caixa deve estar lembrada, porque eu já avaliei muito baixo, muito faz tempo isso. Mas um apartamento de 2 quartos, beira-mar, na época a gente estava vendendo por 320 e os caras avaliou por 250. A avaliação normalmente quem faz a avaliação da Caixa são os engenheiros da Caixa. Aí eles já têm a tendência de fazer aquele preço Caixa, né? Mas ainda tem. Mas o que é que acontece? Como a Caixa tem os engenheiros da Caixa, Já vão orientados. não é que vão orientados. Ele não é que supervisiona, não. Se ele fizer alguma coisa fora, ele já vai com a faixa. Então, se ele fizer alguma coisa fora do que está dentro do valor deles lá, aí ele termina não pagando nem a avaliação que o coitado foi fazer lá. Termina acontecendo esse tipo de coisa, entendeu? Então, aí a gente no mercado costuma dizer que é o valor caixa, né? É o valor que eles dão para as operações, né? Bota tudo lá embaixo, você vê que o valor pra você ter ideia, para a construção de médio e alto padrão, eles estão colocando a 2.800, eu já estou conseguindo a 5.000 metros quadrados. Então, é bem diferente. Então, pessoal, a gente tem aqui, e depois da forma do comitê fazer essa avaliação, a gente poder fazer essa defesa do cliente, a gente consegue fazer a formalização, né? Através de um contrato digital, hoje com a facilidade dos cartórios, né? A gente faz através de assinatura digital, com o certificado digital A1 e o A3, a gente consegue fazer isso, facilitando também a vida do cliente, né? Você não precisa levar para o cartório, fazer toda essa charapada. Então, com os cartórios, hoje no Registrador Nacional, a gente consegue fazer toda a operação digitalmente, então sem problema. Comecei um cliente que comprou um terreno, só que ele financiou pela Caixa, mas financiou só um pedacinho. Comecei da construção. Vamos lá. Então, esse é a operação da Trinos. A gente também tem, vê se consegue botar o outro, a operação junto com
a Cashme, que é outro player, que a gente chama de outro player, na mesma situação da Trinos, só que a Cashme tem a força. A Márcia, foi Márcia? Estava falando com medo em relação a. Deixa eu ver. Não é esse não. Então, para vocês terem ideia, hoje a Cashme ela é uma empresa do Grupo Cyrela. O Grupo Cyrela hoje é a segunda maior construtora do Brasil, só fica atrás da MRV em número de construções, de imóveis, né? Mas ela, quando você pega valor de mercado de cada uma delas, né, aí a Cyrela fica como em primeiro lugar no Brasil. Então você vê o potencial da empresa. Hoje a Cashme é a outra empresa que a gente faz essa parceria para poder fazer essas atividades no mesmo padrão, nas mesmas situações de que eu apresentei aqui a vocês, no mesmo contexto. É só Cashme. Eu vou... Tá? Não, então bota aquele mesmo. A gente tem também a Cashme como uma outra opção, né? Então, por que disso? Porque às vezes a gente tem, no momento, uma taxa de juros diferenciada, consegue apresentar uma situação. A gente tem as mesmas situações, né? 240 meses. A gente tem uma pequena diferença entre a Cashme e a Trinos. A gente tem 240 meses em todas as tabelas, tanto o saque como o price, né? Na Trinos eu tenho saque 240 e price 180. Aqui eu tenho 240 meses nas duas operações. Então, dá uma certa flexibilidade para o cliente e aumenta a título de parcela e de comprometimento de renda, né? É basicamente o comprometimento de renda, né? Que quando você atrela a parcela, você vai ter um número de parcelas maior, você vai ter um comprometimento de renda menor. Então, a gente consegue, na Cashme, ter um comprometimento de renda que fique mais fácil para o cliente. Entendeu? Então, a gente tem hoje esses dois players nas mesmas condições. A única variação que a gente tem é justamente isso. E, do mesmo jeito, a gente consegue defender o cliente, a gente conversa com o pessoal da mesa de avaliação deles, se tiver alguma restrição, a gente vai lá buscar, se tiver algum problema, a gente vai justificar, vai tentar dar o jeito para poder o cliente finalizar o seu negócio, só se realmente não tiver jeito. A gente tem essa flexibilidade muito grande com eles, né? Eu digo, já falei aqui para vocês, mas eu tive problema ano passado com esse financiamento. Eu vendi um apartamento meu, que era financiamento caixa, e o cliente financiando pelo Santander. Ele tinha relacionamento com o Santander e foi terrível, terrível. Quase 45 dias para fazer uma operação e se emitia o boleto de quitação e não conseguia pagar. E vai lá, a Caixa até conseguia fazer a operação certinho, mas aí o Santander não conseguia, o correspondente não conseguia se comunicar com o administrativo de lá para saber o prazo que ele ia executar isso. Eu digo, esse é o tipo de coisa que a gente não pode fazer, né? Então, a gente tem que ter esse contato próximo com a operação, a gente tem que fazer o negócio fluir. A gente sabe que tem esses problemas, né? Então, a gente consegue fazer também tudo da mesma forma: casa, apartamento, loja, terreno, sala comercial, galpão, todos esses imóveis são aceitos como garantia, tanto na Trinos como na Cashme, né? A coisa do garantidor sem é um pouquinho maior. A gente tem. Como diz a senhora, facilita numa coisa, mas ele puxa na outra, né? Ele tem alguma flexibilização e tal, tudo, mas a Cashme realmente... A gente busca Trinos também. Hoje é real, mais atualizado isso aí, a gente, na média... Não, mas o real mesmo, está hoje 1.4. A gente parte de 1.4, mais o IPCA. Mas a gente está hoje com 1.4, a gente parte. Aí vai depender do perfil do cliente. Tem cliente que eu consigo baixar, até consigo baixar. Ele parte, é diferente um pouquinho da Trinos, que ele parte de 1.4, eu consigo baixar um pouquinho, mas também vai ter cliente que não tem. Esse cliente que está com problema, que tem um débito que eu vou precisar travar, não sei o quê, infelizmente a taxa dele vai ser mais alta, mas eu vou conseguir fazer a operação, né? Mas resolvo o problema, né? Aí, então, a gente tem todos Uma coisa importante que eu ainda não tinha falado para vocês aqui é que todas essas operações, sejam elas
na Macasi, na Trinos, na Cashme, todos os custos são colocados por dentro da operação. Né? Na Macasi, ela é feita a assinatura do contrato, só assinatura do contrato, vai para cartório e tudo. E na Trinos e na Cashme, todos os custos de operação, ele é tudo por dentro da operação. O cliente não paga mais nada para poder receber o seu recurso ou fazer o financiamento. Né? Tudo é por dentro da operação. Então, isso a gente consegue dar uma... O cliente, às vezes, pergunta um pouco mais caro, mas resolve o problema. Né? São essas situações que a gente fica dando a solução para o cliente. A gente tem que procurar dar só a solução para ele. Né? Então, a gente tem de conseguir fazer isso. Né? Aqui é basicamente o fluxo, né? Simulação, avaliação, assinatura e dinheiro liberado. Eu consegui fazer uma operação em 17 dias. Né? O cliente já recebeu o dinheiro em 17 dias. Então, a gente consegue ter uma certa celeridade para isso. O imóvel estando todo ok, IPTU ok, sem nenhuma restrição. Mas ele pode estar sem ser averbado, né? Não, pode estar sem ser averbado, mas contanto... Ele pode estar sem ser averbado, mas se tiver com o IPTU em dia, está tudo em dia, tudo certinho, tudo. Aí apareceu esse cliente e tal, tudo, eu consegui, com 17 dias, eu consegui matar a situação. Mas o que é que acontece? Às vezes acontece a gente consegue aprovar o cliente, mas condicionado ao pagamento de um saldo de IPTU, alguma coisa e tal. O cliente demora um pouquinho. Eu digo, cara, você que vai ser prejudicado. Você não vai receber o seu dinheiro, o seu financiamento não vai para frente. Né? Mas já está aprovado, condicionado só a isso. Às vezes a gente consegue dessas situações. Então, tudo redondinho. Se o cartório ajudar também, aí a gente consegue fazer uma operação de, no máximo aí, 20 dias. Entendeu? A gente consegue. Aqui a gente consegue fazer toda a operação online, né, com o pessoal dando o feedback, pessoa física, jurídica, como já falei para vocês. E me bota o final da Macasi. Só com o telefone. O final da Macasi. Não, essa aqui. E eu queria deixar aqui para vocês meu contato, né? Para que a gente possa manter esse relacionamento, para que a gente possa ter vários negócios aí, que qualquer dúvida, qualquer coisa, meu telefone funciona às vezes como delegacia, né, 24 horas, né? Então vai estar sempre disponível aí para que a gente possa trocar uma ideia, de repente um negócio diferenciado que a gente possa fazer, a gente também está disponível junto para vocês. Tá joia, pessoal? Obrigadão aí a vocês. Obrigado.